O primeiro a questionar a validade do argumento ontológico de Anselmo foi seu discípulo, o monge Gaunilo. Ele escreveu um livro curto chamado Liber Proincipiente, no qual esboçou várias objeções, incluindo o famoso argumento da ilha perfeita, que é invocado ainda hoje para rebater o argumento ontológico de Anselmo. Gaunilo apontou que ter uma ideia de Deus não é suficiente para afirmar que ele existe na realidade, e que o raciocínio de Anselmo era um exercício ilusório, pois poderia ser usado para provar a existência de coisas que sabemos que não existem, até mesmo coisas absurdas. Quando Gaunilo se deparou com o argumento de seu mestre no Proslógium, sentiu-se compelido a contestá-lo. O cenário estava montado para um debate épico de ideias, um confronto filosófico quase milenar prestes a acontecer. Mas o que diz exatamente o argumento da ilha perfeita de Gaunilo? Será que realmente desbanca o argumento de Anselmo? Vamos dar uma olhada mais de perto, com mais detalhes. Antes de abordarmos o argumento da ilha perfeita, vamos recapitular brevemente o argumento ontológico de Anselmo em favor da existência de Deus. O ponto de partida desse argumento é que nós temos em nossa mente a ideia de Deus, que é, por definição, o ser do qual não se pode pensar nada maior. O segundo passo é que existir na realidade é maior do que existir apenas na mente como simples ideia. Se o ser do qual não se pode pensar nada maior existisse apenas em nossa mente, ele não seria o ser do qual não se pode pensar nada maior, pois seria possível pensar algo maior do que ele, algo que existe na mente e na realidade. Mas isso seria contraditório, pois seria o mesmo que afirmar que é possível pensar em um ser maior do que o ser do qual não se pode pensar nada maior. Portanto, conclui-se que o ser do qual não se pode pensar nada maior deve existir tanto na mente como na realidade. Uma das principais críticas ao argumento ontológico de Anselmo é repetida até hoje, inclusive nos comentários do meu vídeo anterior, no qual eu exponho com detalhes o argumento de Anselmo. Imagine, por exemplo, a melhor ilha de todas. Uma ilha paradisíaca isolada no meio do oceano. Ela é a mais perfeita de todas, maior e mais grandiosa do que qualquer outra. Está repleta de delícias, prazeres, riquezas e tesouros. Será que, porque pensamos na ilha mais perfeita de todas, essa ilha existe na realidade? Para Gaunilo, não podemos simplesmente passar do plano lógico para o plano ontológico, do plano conceitual para o plano da existência. É óbvio que Gaunilo não acredita verdadeiramente na existência de uma ilha mais perfeita de todas. Ele simplesmente criou uma paródia do argumento de Anselmo, desenvolvendo um argumento paralelo com a mesma estrutura para demonstrar que o argumento original é inválido. O argumento de Gaunilo pode ser esquematizado da seguinte forma: a ideia da ilha mais perfeita de todas existe em minha mente. Existir na realidade é maior do que existir apenas na mente como simples ideia. Se a ilha mais perfeita de todas existisse apenas em minha mente, seria possível conceber algo ainda maior, uma ilha que existisse na realidade. Mas isso seria contraditório, pois afirmaria que é possível pensar uma ilha maior do que a maior ilha de todas, ou seja, uma ilha que existe na mente e na realidade. Logo, conclui-se que a ilha mais perfeita de todas existe tanto na mente quanto na realidade. Anselmo respondeu à crítica de Gaunilo com o Liber Apologéticos, dizendo que ele perdeu o foco, que o exemplo da ilha perfeita não é adequado, porque não representa o ser do qual não se pode pensar nada maior, pois esse argumento funciona apenas para ele. A ilha pode ser a maior, mas somente em relação às outras ilhas, mas não em relação à maior realidade em absoluto, como é o caso de Deus. Gaunilo acabou atacando uma caricatura, um espantalho do argumento de Anselmo. Deus não deve ser definido como o maior ser de todos os seres, como escreveu Gaunilo, mas como o maior ser possível. O que está em consideração não é simplesmente o ser que é de fato o maior em relação aos outros.
mas sim o ser tão grandioso que não é possível conceber um outro ainda mais grandioso. Isso significa que o argumento de Gaunilo não é estritamente paralelo ao de Anselmo e, consequentemente, não serve para provar que o argumento de Anselmo está errado. Mas, para a sorte de Gaunilo e do insensato, o argumento da ilha perfeita pode ser revisado. Em vez de falar de uma ilha que seja mais excelente do que todas as outras, podemos falar de uma ilha mais grandiosa do que a qual nenhuma outra pode ser concebida. Uma ilha mais grandiosa tal que nenhuma outra é possível. Agora, será que finalmente o argumento revisado não mostra que o argumento de Anselmo é falacioso? Vejamos. Como seria essa ilha mais grandiosa possível? Quais propriedades a tornariam a maior ilha possível? A quantidade de palmeiras, de coqueiros, de dançarinas? Parece que nenhuma dessas qualidades tem um máximo intrínseco. Sempre é possível pensar em outra ilha maior e melhor. Falar da maior ilha que se pode conceber é como falar do maior número natural que se pode conceber, ou da linha mais torta que se pode conceber, ou da montanha mais alta que se pode conceber. Não é possível existir um número maior do que todos os outros concebíveis, nem uma linha mais torta que se pode conceber, nem uma montanha mais alta que se pode conceber. Sempre é possível conceber um número natural maior, uma linha mais torta e uma montanha mais alta, porque nesses casos não existe um máximo intrínseco, ou seja, um limite inultrapassável. Logo, a ideia de uma ilha o mais grandiosa possível é inconsistente ou incoerente, não tem alcance ontológico, ou seja, não é possível que exista tal coisa. Assim, o argumento de Gaunilo é falacioso e, por isso, fracassa. Mas você poderia objetar, espere um pouco, mas e quanto ao conceito de Deus? Não está sujeito à mesma objeção? O conceito de maior ser possível não é semelhante ao conceito de maior número natural possível, de uma linha mais torta possível ou de montanha mais alta possível? Vejamos, quais são as características que tornam Deus o maior ser possível? A onisciência, a onipotência e a excelência moral. E é evidente que essas qualidades têm um máximo intrínseco. Não pode existir um ser mais conhecedor do que um ser onisciente, ou um ser mais poderoso do que um ser onipotente, ou um ser moralmente melhor do que um ser moralmente excelente. Se para toda proposição P um ser S sabe se P é verdadeiro ou não, então S é onisciente. O mesmo vale para o poder. Se para toda ação A que pode ser feita, S tem o poder de fazê-la, então S é onipotente. E quanto à excelência moral, um ser poderia fazer sempre o que é moralmente correto, de modo que não seria possível que outro o ultrapassasse quanto a isso. Muito diferentemente de uma ilha, as propriedades de Deus têm um limite máximo ao qual nada maior pode ser concebido. Portanto, o argumento ontológico de Anselmo, ou em suas várias versões, continua intacto a essa objeção. Apesar de Gaunilo propor algumas questões pertinentes, nenhuma delas realmente refuta o argumento de Anselmo. Mas será que o argumento resistirá às críticas de Tomás de Aquino, de David Hume e de Immanuel Kant?